Olá, alunos da Rede Municipal de Guapimirim. Eu sou a professora Natália, professora de Geografia da Escola Eujange. Estou aqui hoje para explicar o conteúdo da terceira apostila. Lembrando que você pode obter a apostila de duas formas: acessando o site Educa Online Guapimirim ou retirando a apostila na escola onde você está matriculado. Hoje nós vamos estudar dois conteúdos. O primeiro deles é o mundo bipolar. Eu trouxe então para vocês uma imagem que representa esse cenário do mundo bipolar. Então, de um lado eu tenho os Estados Unidos, capitalista, sendo representado aqui por essa águia, e do outro lado eu tenho a União Soviética sendo representada por esse urso. O que é importante saber sobre o mundo bipolar? Primeiro, o mundo bipolar ele surge com o final da Segunda Guerra Mundial e ele perdura até os anos de 1991, quando a União Soviética chega a se desintegrar. O que é importante você saber? Durante esse período houve uma luta, uma guerra pelo poder, em que, de um lado, existiam os capitalistas, que eram comandados pelos Estados Unidos, e do outro lado existiam os socialistas, comandados então pela União Soviética, que tinha na época como principal país a Rússia. Um símbolo da divisão do mundo entre dois polos, então, entre esses dois polos, capitalistas e socialistas, era o Muro de Berlim, que dividia então a Europa em dois lados. A Europa Ocidental representava então os capitalistas e a Europa Oriental representava os socialistas. Uma outra coisa muito importante é que nesse período ficou conhecido então como Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque embora essas duas potências disputassem esse poder, o poder mundial, a influência sobre todo mundo, não houve nenhum tipo de confronto armado. Então, era uma disputa econômica, uma disputa política, uma disputa ideológica, na qual os países, por exemplo, queriam disputar para saber quem chegaria primeiro à Lua. Existia também uma disputa nuclear, uma disputa armamentista, mas essa guerra foi chamada Guerra Fria exatamente por não ter o confronto armado que houve, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá? O segundo conteúdo é o conteúdo de globalização. A globalização, ela tem início, segundo os cientistas, no período das grandes navegações, em que as potências europeias saem aí com o objetivo de conquistar novas terras, conhecer novos povos. E diante disso, a globalização tem como intuito unificar o mundo. Nesse sentido, a gente consegue perceber uma grande conexão entre os lugares, porque se há um terremoto lá no Japão, a gente consegue saber que através do quê? Do avanço tecnológico. Uma outra coisa importante é a aparente diminuição das distâncias. Por quê? Antigamente, levavam meses para transportar uma carga de Portugal para o Brasil. Hoje, através de aviões, esse percurso Portugal-Brasil é feito em menos tempo, é feito em horas, por exemplo. Outra coisa importante e que vale a pena como exemplo para nós, já que estamos falando de globalização, é essa pandemia que a gente está vivendo. Né? Um vírus que surgiu lá na China, chegou até o Brasil, mudou a nossa vida, assim como mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um outro tema muito importante que a apostila aborda é a difusão das transnacionais. As transnacionais são aquelas empresas que têm sede em um país, mas possuem filiais em outros países, como, por exemplo, a Fiat. É uma empresa italiana, mas possui uma filial aqui no Brasil. Por que isso acontece? Geralmente, as empresas transnacionais se difundem porque elas desejam obter mão de obra barata. Elas ganham geralmente isenção de impostos em países subdesenvolvidos. Além disso, elas conseguem matéria-prima num valor menor, então acaba diminuindo o custo da produção.
Uma outra coisa também que favorece é que as legislações ambientais em países subdesenvolvidos são menos rigorosas. Então, acaba favorecendo que essas empresas também se estabeleçam ali, tá? Uma outra coisa importante da globalização é o multiculturalismo, porque já que a globalização ela visa essa difusão de uma cultura única e então unificar o mundo, a gente consegue perceber o convívio de várias culturas. E um problema, né, que seria aí da globalização é que, infelizmente, embora a gente tenha hoje uma cultura muito diversificada e em alguns países as pessoas aceitem bem imigrantes, a realidade é que em países como na Europa, né, no continente europeu, países do continente europeu, existe uma xenofobia muito grande. O que é a xenofobia? É um medo ou aversão ao estrangeiro. Nesse sentido, pessoas têm um certo receio de conviver com os islâmicos, por exemplo, porque acreditam que eles podem oferecer um certo perigo por conta de repente, realizar um atentado terrorista. E também porque as pessoas que vêm de outros países acabam sendo concorrentes no mercado de trabalho, porque a mão de obra delas acaba custando menos. Por isso, as grandes empresas acabariam contratando esses imigrantes e não as pessoas daquele país, tá? Uma outra questão muito importante é sobre como a tecnologia ela atinge as pessoas. Por mais que você, seus colegas da escola, seus vizinhos tenham acesso à internet, todos tenham celular, todos tenham um computador, é importante que você saiba que a globalização não atinge todos da mesma forma. Será que no continente africano todas as pessoas têm computadores, acesso à internet? Infelizmente não, porque eles às vezes não têm acesso a uma água potável, não têm acesso a uma alimentação saudável, quem dirá a tecnologia de ponta. Na parte dos exercícios, nós temos então a questão número 1, que pede para você fazer uma relação entre a globalização e o multiculturalismo. Essa é uma questão discursiva. Questão número 2, pede para você observar a charge e marcar a alternativa correta, que tem referência, então, a esse processo de globalização apresentado na charge. A questão número 3 está falando sobre quais são os protagonistas dessa Guerra Fria, desse mundo bipolar. Então, você vai marcar a alternativa correta. A questão 4 pergunta qual é o efeito da globalização no seu dia a dia. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. A questão 5 também é discursiva e pede para você fazer uma relação, né, uma correlação entre as grandes navegações e a globalização. A questão de número 6, assim como as demais, né, questão 7 e questão 8, são questões também discursivas. A questão 6 pede para você falar sobre a vantagem e desvantagem do ensino à distância, algo que a gente está vivendo agora, né, por conta do isolamento social. A questão 7 pede para você citar alguns dos frutos da globalização. E a questão 8 pede para você falar sobre como é possível diminuir a exclusão digital. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço.